2h20, já de volta aqui no consultório. Então vamos à entrevista de hoje. Como eu disse a vocês, vamos aqui também transmitir pelo Facebook da Rádio Jornal. A gente fala sobre o poder, né, desse tripé: saúde emocional, exercícios e nutrição como chave para o emagrecimento. O emagrecimento para muitas pessoas é um processo difícil, doloroso. A gente já falou várias vezes aqui de ferramentas, de formas, mas tem questões mentais muito fortes envolvidas nesse processo. Então, eu vou conversar agora com o Renato Lisboa, que é escritor, palestrante, neuropsicanalista, responsável aí também pelo livro 3 Segundos, onde ele mostra, a partir de uma experiência pessoal na qual emagreceu 30 quilos, que é possível ter uma vida mais equilibrada seguindo o tripé: saúde emocional, exercícios físicos e nutrição. Quero saber então se o Renato está me ouvindo. Renato, seja bem-vindo aqui ao consultório. Boa tarde. Boa tarde, estou ouvindo sim, e é um prazer imenso estar falando hoje aí com o consultório, nessa importante rádio de Guaranhuns, e eu venho hoje falar sobre o tripé: inteligência emocional, atividade física, alimentação saudável, que é a base do livro 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida, que fez toda a diferença na minha vida, e hoje eu vou poder contar um pouquinho dessa história aí para vocês. Muito legal, Renato. Vou te pedir só que, se caso estiver te atrapalhando aí o retorno, a tua voz, né, ao responder, você fica só com um fone de ouvido e tira no momento que você estiver respondendo, tá? Fica só no microfone e depois coloca no ouvido novamente, que eu te aguardo aqui para iniciar a próxima pergunta, tá bom? Então vamos lá. A gente aqui começa sobre esse livro, né, 3 Segundos. Edson, vê aí, por favor, esse retorno para baixar um pouquinho. Ou é a volta dele ou a entrada que precisa ser baixar, né? Se você conseguir baixar só um pouquinho aí, Renato, para a gente não ter esse retorno aqui também. Mas vamos lá. Antes de falarmos sobre o livro, acho que é bom a gente já começar a discutir essa questão de emagrecimento. Eu não sei se, no teu caso, em algum momento, você tentou, né, emagrecimentos de outras formas e não conseguia, até que você entendeu, como você é neuropsicanalista, não sei se foi através dentro da psicanálise, alguma coisa que você percebeu que precisaria ter algum tipo de motivação, ter alguma atitude para realmente conseguir o seu objetivo? Olha, uma coisa levou a outra. Eu fui mais de 30 anos uma pessoa obesa. E como obeso, eu sempre procurei emagrecer. Participei de vários tipos de programas de emagrecimento, vários tipos de dieta. Talvez eu deva ser uma das pessoas no mundo que mais conhecem todo tipo de dieta e participou de vários programas de emagrecimento, mas eu sempre falhava nesses programas justamente porque as dietas radicais e os programas de emagrecimento radicais podem até surtir um efeito momentâneo, mas eu vivia ali no efeito sanfona tremendo e nunca conseguia ter um emagrecimento duradouro. Até que quando eu comecei a estudar o coaching, depois a psicanálise, eu entendi que havia a questão emocional que eu ainda não havia tentado. E aí, quando eu comecei a aprofundar nos estudos em relação à inteligência emocional, a segurar as minhas emoções e a não descontar também as minhas emoções na alimentação, eu consegui começar a ter ali um resultado significativo. E aí eu fui aprofundando nos estudos, nas pesquisas, porque a partir do momento em que eu havia me tornado um pesquisador, eu queria não só obter um emagrecimento saudável, duradouro para mim, mas algo que pudesse também fazer sentido para as outras pessoas, porque na maioria delas, o obeso ele é um obeso emocional, e não só compulsivo, muitas das vezes, como as pessoas gostam de falar. E aí eu descobri justamente a metodologia dos 3 segundos, porque na realidade, em 3 segundos, a gente não estabelece um hábito, mas a gente pode começar muitos hábitos. E um dos hábitos que eu comecei na minha vida foi de praticar uma atividade física que até então era uma repulsa para mim. Também comecei a colocar o hábito da alimentação saudável. Eu sempre gostei de obter prazer na alimentação e eu via que a obtenção de prazer, ela me trazia ali o processo da obesidade. Então eu fui alinhando ali a atividade física também com a alimentação saudável
e o equilíbrio emocional, eu fui obtendo ali um resultado significativo que deu aí o pano de fundo para esse livro, que é o 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida, transformou a minha vida e está transformando a vida de inúmeros leitores que estão adquirindo o livro, estão praticando ali as dicas nesse livro, para que possam, com a leitura do livro, obter aí o emagrecimento. Legal demais, Renato. E que bom que você tem propriedade para falar do assunto, porque você não foi só, entre aspas, né, o pesquisador que vai lá entender, né, como se dá esse processo de emagrecimento e através do seu estudo você coloca no livro. Além disso, você também viveu na pele essa situação. Então você tem a experiência, né, de dizer, poxa, eu já tentei os métodos, eu sei que é difícil, eu sei que é um processo mental. Muitas vezes, assim, tem gente que não consegue justamente porque não entendeu que todo esse processo, que corpo e mente não estão separados. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante para a gente discutir agora, porque a gente ainda faz a diferenciação, né, de saúde mental, saúde física, né? As pessoas ainda falam assim. Eu sei que até para explicar, muitas vezes eu preciso falar esse termo aqui, porque senão as pessoas não vão compreender. Mas é uma coisa só, está tudo interligado. E a nossa mente ela é muito poderosa, né? Então, o que vai conduzir essas escolhas ou não escolhas é justamente a nossa mente, a nossa saúde emocional ou a falta da inteligência emocional, talvez, não é isso? É verdade. Você foi bastante feliz aí na colocação, porque é através da mente que a gente absorve todas as informações do meio ambiente. Primeiramente, quando uma pessoa ela olha uma mesa farta ou vai a um restaurante, um cardápio com inúmeras opções, a mente é que recebe aquela informação. E a partir dali é que é disparado o processo de escolha. E aí, quando a pessoa ela está bem consciente e tendo estabelecido ali diversos hábitos de encontro, né, com aquilo que ela almeja alcançar na vida, no meu caso, por exemplo, foi o emagrecimento, então os meus hábitos, eles fizeram com que o meu processo de escolha sempre fosse voltado para aquilo que eu queria, bem alinhado com aquilo que eu queria alcançar, e não com aquilo que eu poderia obter no momento, que era aquele prazer imediato. Muitas das vezes o imediatismo atrapalha muito o processo de emagrecimento das pessoas. As pessoas querem ir para a academia e no dia seguinte já querem olhar a diferença no seu corpo. As pessoas querem ir num restaurante com alimentação saudável e no dia seguinte já querem obter ali uma diferença ali no seu processo de emagrecimento. Só que o imediatismo não entrega essa questão. O que vai funcionar é justamente a pessoa gerenciar ali as suas emoções, controlar a sua ansiedade, ela estabelecer hábitos que sejam hábitos alinhados com aquilo que ela quer alcançar lá na frente na vida dela, e a partir dali ela viver esse hábito. Eu falo que muitas das vezes as pessoas chegam até mim e falam, nossa, mas a sua alimentação ela não traz tanto prazer assim, né? Não é tão saborosa assim, né? Porque tantas folhas, tantos legumes, não tem ali, né, uma coisa ali que vai te ensejar um prazer ali imediato. Mas a questão é justamente essa, o meu prazer não está ali em me alimentar naquele momento ali e usufruir ali de um prazer de 3 segundos. O meu prazer é me olhar no espelho e me ver magro, um emagrecimento duradouro, não é? Então, esse é o que faz todo sentido para mim e é isso que eu entrego ali no meu livro, né? Como as pessoas podem segurar ali no momento de fazer as escolhas dela, aqueles 3 segundos são fundamentais, ao invés de comer aquela coxinha de catupiry, né? Comer aquele pão com alface ali, comer aquela tapioca, né? Com legumes no recheio, para poder realmente ela obter ali um processo de emagrecimento, uma alimentação saudável, né? E também estabelecer atividade física, porque o sedentarismo também não tem nada de bom, né? Naquelas pessoas que preferem optar em se manter sedentárias ao invés de ter uma atividade física habitual. Exatamente, Renato. Isso é importante você citar isso. Eu acho que talvez outra dica dentro desse processo de emagrecimento é que realmente você falou aí, as pessoas não entendem, né? Quando a pessoa está ali comendo algo que, ao invés de comer uma coxinha, está comendo folha. E aí, eu acho que talvez o mais difícil seja começar. Então, você precisa realmente ter esse start, né? Talvez dentro desses 3 segundos aí que você coloca, você precisa disso para iniciar. O mais complicado é o início. Mas quando você começa
e você passa a ter algum resultado, e você vê que atingiu alguma meta ali pessoal, ou sei lá, do nutricionista, se olha no espelho, né, gosta do que vê, muitas vezes você é elogiado por aquilo também, você não consegue mais, você não quer mais voltar atrás, você pensa, caramba, tá dando certo, então eu vou começar, eu vou continuar. E aí eu acho que é muito disso, do imediatismo, as pessoas querem realmente a rapidez, mas para quem não tem pressa, para quem sabe que é um processo que vai demandar um tempo, indo aos poucos, sem muita pressão, porque eu acho que isso da pressão acaba fazendo as pessoas desistirem, ou indo para outros meios, como medicamentos, é muito difícil. Você vê como isso também, que é mais difícil o começar, o ter esse estalo, assim, poxa, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso iniciar reeducação alimentar. A pessoa ela tem que puxar alguma motivação externa para isso, porque eu sei que muita gente, às vezes, sei lá, só emagrece por um fator externo, né? Ah, eu quero agradar fulano, a ciclano, eu quero agradar a sociedade, não é por ela, não é pela saúde, às vezes tem isso, né? O que é que você indica nesse caso, para que a pessoa ela se sinta motivada a começar? Porque eu acho que esse é o mais difícil. E aproveitando, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais distante do microfone, que é bem sensível, a gente fica, às vezes aqui fica um pouquinho distorcido a tua voz, tá? Estão me ouvindo melhor agora? Pode ser assim que a gente aumentar aqui, tá tranquilo, pode falar. Ah, perfeito. Então, com relação ao ato de começar, é o seguinte... As pessoas ficam esperando a motivação, mas a motivação ela não vem do nada, não vem por si só. Uhum. Na realidade, simplesmente a pessoa tem que começar. Eu era uma pessoa que, enquanto obeso, eu odiava fazer atividade física. Mas muitas das vezes, o meu odiar da atividade física era um processo de autossabotagem. Eu olhava as pessoas correndo na rua e eu não imaginava que eu conseguiria correr na rua. Eu imaginava que aquilo não era para mim. Era uma crença que eu havia criado ali na minha mente. Aí, de repente, quando eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, sair do meu sedentarismo e fazer uma atividade física, então eu fui experimentar, dar uma corrida na rua. E aí eu vi que eu conseguia correr, e conseguia correr alguns quilômetros. O primeiro dia que eu fui correr, eu corri 3 quilômetros. E aí foi interessante porque eu comemorei como se eu tivesse ganhado ali a corrida do São Silvestre. Então, todos os dias... A minha motivação era começar a correr e a minha meta era alcançar ali os 3 quilômetros para que eu pudesse comemorar no final. Então, à medida que eu fui fazendo isso, aquilo foi ficando prazeroso, eu fui curtindo aquela situação, à medida que eu fui fazendo os 3 quilômetros ficarem fáceis, eu fui aumentando. Hoje eu corro em torno de 13, 14 quilômetros por dia e é muito tranquilo, é um hábito que eu estabeleci na minha vida e eu não precisei de... uma fórmula mágica para estabelecer ali uma motivação. Muito pelo contrário, a gente tem que começar. É por isso que eu falei da questão dos 3 segundos, né, que é o foco central do livro. Porque 3 segundos, você vai pegar um livro, você não vai ler um livro todo em 3 segundos. Mas 3 segundos você pode começar a ler uma página. Na hora que você lê a primeira página, você vai ser tocado em ler a segunda, em ler a terceira, em ler a quarta. Na hora que você vê, você já leu o livro todo. A fazer atividade física é a mesma coisa. Você simplesmente vai começar ali uma corridinha, 1 metro, 2 metros, 10 metros. Daqui a pouco você já está correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros e vai mostrando para você mesmo que você pode, que você consegue e desfazendo ali qualquer problema em relação à autossabotagem ou crenças mesmo, né, de que você achava que aquele tipo de atividade não era para você. A atividade física é para todo mundo. E o melhor de tudo é que é grátis. Basta você colocar um tênis confortável, ir para a rua e simplesmente fazer. Não precisa de criar um padrão de que eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para ir para a academia, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Uma corrida na rua, ela ajuda a produzir aí a endorfina necessária, um hormônio extremamente fundamental para a saúde e a qualidade de vida, e sensação de bem-estar, faz movimentar o corpo, queima a caloria e faz você acreditar cada vez mais em você mesmo. Então é muito fundamental as pessoas estabelecerem esse hábito. Sem dúvida, Renato, muito interessante. E aqui, antes da gente divulgar onde as pessoas podem comprar teu livro, tem alguma
sei lá, alguma técnica dentro do teu livro, alguma coisa que você gostaria de destacar para deixar o gostinho aí para as pessoas entenderem um pouco do que se trata, esses 3 segundos, né, e compreenderem esse processo, sem spoiler, sem muito spoiler, claro, mas talvez aí uma dica interessante que está no teu livro, que as pessoas já podem, a partir de hoje, quem está aqui nos ouvindo, iniciar, né, nesse processo de emagrecimento, seja de conquistar outras coisas também. Pois é, vou dar uma dica que as pessoas vão encontrar no livro e que é muito interessante, que é a autossugestão. Eu tenho certeza que muitos ouvintes já devem ter escutado sobre o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Um médico vai lá, te dá um remédio para curar uma dor de cabeça. Aí você toma, a dor de cabeça ela passa. Aí na hora que você volta no médico para agradecer que a dor de cabeça passou, ele vira e te fala, olha, eu te dei um comprimido de açúcar, não tinha efeito nenhum esse remédio. A sua crença de que tomar o remédio faria a dor de cabeça passar é que fez todo o efeito. Outra situação ocorre com o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? O efeito nocebo é quando você está ali com uma dor de cabeça, você vai ao médico procurando curar aquela dor de cabeça, e aí ele vira e te dá um comprimido, mas ele te adverte, olha, você vai tomar esse remédio, a dor de cabeça ela vai passar, mas pode ter uns efeitos colaterais aí, você pode sentir aí uma náusea, você pode sentir uma tontura. Aí a pessoa toma o remédio, a dor de cabeça realmente passa, e ela realmente sente aqueles efeitos colaterais ali da náusea e da tontura. E aí o médico vira para ela e fala, olha, esse remédio aí era feito de açúcar, não tem efeito terapêutico nenhum esse remédio. Na realidade, a sua crença de que o remédio, né, faria o efeito aí em relação à sua dor de cabeça é que fez ela curar e você sentir aí os efeitos colaterais. Então, tanto o efeito placebo quanto o efeito nocebo, eles demonstram o poder da autossugestão. E o que é a autossugestão? A autossugestão é a técnica psicológica de você se influenciar por meio das palavras, a sua comunicação interna. Então, quando a pessoa ela vira e fala para você mesma, né? Olha, eu não consigo comer isso, eu não consigo fazer atividade física, olha, eu não consigo emagrecer, ela mesma já está sugerindo para ela que ela não consegue, ela mesma já está criando uma crença limitante na mente dela de que ela não consegue. E aí não adianta ela se esforçar, não adianta ela ter ali, né, a boa vontade, o esforço de fazer uma atividade física, ou às vezes dia ou outro comer ali uma alimentação saudável, que ela não vai conseguir obter o resultado necessário, que precisa de disciplina e persistência, né? A pessoa tem que ter resiliência. Então, quando a pessoa ela assume a autossugestão positiva de que ela pode, ela consegue, ela é capaz, e que a alimentação saudável é gostosa, e que vai nutrir ela, além de entregar para ela todos os nutrientes necessários, vai fazer com que ela emagreça, que a atividade física vai fazer com que o corpo dela produza os hormônios necessários, e com a produção dos hormônios necessários ela também vai ter a queima calórica, e a partir disso tudo, ela vai controlando a sua mente aí com a inteligência emocional, ela é capaz de alcançar tudo que um ser humano é capaz. Então, o poder da autossugestão, né, o poder ali da mente, né, de controlar todas essas questões, é que vai fazer toda a diferença. E as pessoas, né, ao adquirir o livro, né, vão adquirir todo esse conhecimento, vão entender como que elas vão tratar esse problema da autossabotagem, das crenças limitantes, para atingir o objetivo delas, né, realmente que é um emagrecimento, não apenas só emagrecer, né, mas permanecer magro, que é o maior desafio, né? Eu falo que eu atuo hoje diariamente com a metodologia dos 3 segundos, mantendo que o emagrecimento é algo diário e é para a vida toda, né? Eu não quero voltar à minha vida de obeso, então é uma luta diária, só que hoje é uma luta diária facilitada pelo hábito, né? Pela a criação de uma nova vida, e que realmente é fantástico viver dessa forma, e eu entrego tudo isso nesse livro 3 segundos, escolhas que transformam a vida. Bacana demais, Renato. Então, é isso, é transformar em hábito. O grande desafio talvez seja esse. A partir do momento que você já está habituado, vai ficando o processo, vai se tornar muito mais fácil. Então, é isso, é começar, né, gente? Sempre iniciando. Renato, para as pessoas adquirirem o teu livro, quais os meios?
As pessoas que quiserem adquirir podem acessar as maiores plataformas do país, o livro está lá, é um dos livros hoje mais vendidos na Amazon, na Americanas, no Submarino, na editora Coach Creative, também no meu site renatolisboa.com.br. Então elas podem entrar lá, é bem facilitado, né, o e-commerce hoje, e que chega na casa delas, e eu tenho certeza que assim como inúmeros leitores já estão me dando feedbacks fantásticos. Teve uma pessoa que comprou o livro no domingo, leu de domingo até segunda, na segunda-feira já me mandou uma mensagem falando que estava começando ali a trabalhar a autossugestão para poder fazer o processo de emagrecimento acontecer na vida dela. E aí é por isso, né, por esse motivo, né, que o livro foi escrito com todo carinho, com todo cuidado. Levei 7 anos, né, entre os estudos científicos, os experimentos, para poder colocar esse livro aí à venda para as pessoas. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para todo mundo esse livro e os conhecimentos que vêm com ele. Não tenho dúvida disso, Renato. Então, quero te agradecer aqui por sua participação, disponibilidade em falar sobre essa temática que para tanta gente é tão difícil, tão complicado. A gente falou aqui recentemente sobre remédios para emagrecimento, como isso pode ser prejudicial dependendo do caso, né, intoxicações e tantos outros problemas que podem acarretar na saúde se não houver um acompanhamento e se a pessoa fizer de qualquer jeito. Então, muita gente sofre com isso, está agora no momento com medo também desse medicamento, mas é isso, né? Você saber que o que você pode fazer é a alimentação e a atividade física que vai te ajudar, a não ser que você tenha alguma contraindicação com relação a algumas atividades. E aí, médico, enfim, você vai para acompanhar, para pedir a sugestão. Então, não é um processo difícil de começar, impossível, na verdade. É só realmente ter essas motivações aí, ter esses pontos que o Renato colocou para a gente. Renato, mais uma vez, muito obrigada, viu? E até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Um grande prazer participar aí desse programa de muito sucesso. Grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos. Você também. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Conversamos aqui com o Renato Lisboa, que é neuropsicanalista, coach, advogado, administrador e jornalista, falando aqui sobre o seu livro 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida. Muito interessante, então. Vamos aqui para um intervalo, eu volto já já com outras informações de saúde no nosso Condições de Saúde, 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 no nosso Condições de Saúde.